Então, no exercício 2, temos que calcular a derivada, primeiro multiplicando e depois calculando a derivada. Então, primeiro multiplicando. Então, 3x2 vezes x2 é 3x4, mais 2 vezes 3x2 dá 6x2, menos x2 menos 2. Então, f de x é um polinômio do quarto grau, 3x na quarta mais 5x quadrado menos 2. Agora fica fácil de derivar. A derivada então é 12x3 mais 10x menos 0. Então aqui é a derivada da nossa função. Vamos agora derivar usando a regra do produto. Então, usando a regra do produto, f' de x, f é um produto, 3x2 menos 1 vezes x2 mais 2, então eu fico com a primeira função, que é 3x2 menos 1, vezes a derivada da segunda, mais a segunda função, vezes a derivada da primeira. Derivada de 3x2 menos 1. A segunda função é x2 mais 2. Então, está aqui a regra do produto. Primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, f' de x é 3x2 menos 1, vezes derivada de x2, 2x, derivada de 2 é 0, então aqui é apenas 2x, mais x quadrado mais 2, e aqui a derivada é 6x. Então, f' de x é 2x vezes 3x2 dá 6x3, menos aqui 2x, mais 6x3, mais 12x, né? 2 vezes 6x. Então, somando, f' de x, então 6 mais 6, 12x3, e 12x menos 2 dá mais 10x, que coincide, obviamente, com o nosso resultado anterior. Então, as duas maneiras diferentes de calcular a derivada, primeiro multiplicando e depois derivando, que é, eu acho, mais simples, ou usando a regra do produto diretamente. Exercício 4, então, cálculo da derivada, primeiro multiplicando e depois derivando, ou seja, vamos multiplicar x mais 1 por x2 menos x mais 1. Então, aqui temos x vezes x dá x ao cubo, menos ali x quadrado mais x x2 menos x mais 1. Então, somando aqui, x ao cubo, menos x quadrado com x quadrado cancela, x menos x também cancela, x ao cubo mais 1. E agora é fácil de derivar, né? Daqui vem que a derivada é 3x2. Vamos então agora usar a regra do produto para o cálculo da derivada. Então, a regra do produto, eu pego a primeira função, que é x mais 1, multiplico pela derivada da segunda, derivada de x2 menos x mais 1. Depois eu somo isso com a segunda função vezes a derivada da primeira função, que é x mais 1. Então, aqui é a segunda função, que é x2 menos x mais 1. Então, derivada de f fica, então, vamos calcular essas derivadas que estão pendentes aqui. Derivada de x2 é 2x, derivada de x é 1, derivada da constante é 0. Então, essa é a derivada do polinômio de segundo grau ali. Mais x2 menos x mais 1 vezes a derivada de x mais 1. A derivada de x é 1. A derivada de 1 é 0, então 1 mais 0 dá 1. F' de x, então, agora multiplicando por x mais 1, o polinômio 2x menos 1, então eu tenho 2x2 menos x mais 2x menos 1
E aqui multiplicando por 1, ou seja, escrevendo aqui por extenso. Finalmente aqui somando 2x2 mais x2 dá 3x2. E depois eu vejo que eu posso cancelar aqui 1 com 1. E aqui menos x com menos x dá menos 2x. E isto cancela com mais 2x, restando apenas o 3x2, como já sabíamos, já estava lá. No exercício 6, então, vamos calcular aí a derivada da função f. Vamos usar a regra do produto. Então, a primeira função é 2 menos x menos 3x ao cubo vezes a derivada de 7 mais x na quinta, mais 7 mais x na quinta vezes a derivada de 2 menos x menos 3x na terceira. Então, f' de x, 2 menos x menos 3x na terceira. Essa derivada aí de 7 mais x na quinta é simplesmente 5x na quarta, né? Então, e esta derivada aqui é de menos 1 menos 9x quadrado. Então, temos aqui 5x na quarta mais 7 mais x na quinta vezes menos 1 menos 9x quadrado. E vou deixar indicado aí, agora o resto é só escrever aí, multiplicar as potências e somar. Essa é a aplicação da regra do produto. No exercício 8 temos cálculo da derivada da função f. Vamos usar a regra do produto, então a primeira função está ali 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Vamos multiplicar pela derivada de 3x3 mais 27, mais a segunda função, que é 3x3 mais 27, que vai multiplicar então a derivada da primeira função. Então, o que temos que agora é calcular essas derivadas aqui. 9x2 mais 27, a derivada de 27 é zero, então essa derivada é simplesmente 9x quadrado. Aqui fica mais fácil de calcular essas derivadas aqui se eu escrever esses termos como potência. Então fica x na menos 1 mais x na menos 2, e a derivada dessas funções, então derivada disso aqui, menos 1x na menos 2 menos 2x na menos 3. Então, substituindo ali, eu vou ter f' de x igual a 1 sobre x mais 1 sobre x2 vezes 9x quadrado mais 3x3 mais 27 vezes menos x na menos 2 menos 2x na menos 3. Posso reescrever isso aqui um pouquinho melhor, não vou fazer muita coisa, mas posso aqui multiplicar aqui, que é fácil, multiplicar por 9x quadrado, então aqui fica 9, evidência, e x2 dividido por x dá x, e x2 dividido por x2 dá 1, mais 3x ao cubo mais 27, e aqui eu posso deixar como menos aqui, botar o menos na frente e escrever isso aqui sobre 1
sobre x2 mais 1 sobre 2x3. E vamos deixar assim indicado. Essa seria então a derivada, aplicação da regra do produto. No exercício 10, o cálculo da derivada da função f de x, agora x2 mais x vezes x2 menos x, que não vale a pena usar a regra do produto, né? Que é muito mais conveniente efetuar o produto primeiro e depois calcular a derivada, porque aqui é muito simples o produto é do tipo, é um termo do tipo a mais b vezes a menos b, né? Então isso é A2 menos B2, então isso aqui para nós, onde A é x2 e B é x, então esse é o quadrado de x2, que é x na quarta, menos o quadrado de x2. Então agora nós temos que derivar essa função, e aqui é trivial, né? 4x3 menos 2x, né? Muito mais simples do que usar a regra do produto aqui. No exercício 12 temos o cálculo da derivada da função f, que é um quociente, uma função racional, um quociente de polinômios. Então esse é um exercício aí da regra do quociente. Vamos escrever aqui a função f de x como sendo x menos 2 sobre x4 mais x mais 1. Essa é a nossa função, então vamos derivá-la usando aí a regra do quociente. O que nos diz a regra do quociente? A regra do quociente diz que a derivada de um quociente é um quociente onde o denominador é também o denominador que aparece lá, só que aqui vai ao quadrado. Depois eu pego o denominador, que é x na 4 mais x mais 1, multiplico pela derivada do numerador, menos o numerador, que é x menos 2, vezes a derivada do denominador. O denominador é x na quarta mais x mais 1. Então agora temos duas derivadas pendentes aí para calcular. A primeira é muito fácil, a derivada de x é 1, a derivada de 2 é 0, então isso aqui é 1, não preciso escrever, está multiplicando, né? E esta segunda derivada aqui, derivada de x na 4 é 4x3, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, então essa derivada é 4x3 mais 1. Então agora basta eu substituir lá. Então aqui eu tenho x na quarta mais x mais 1, vezes 1, menos x menos 2 vezes 4x3 mais 1, tudo isso sobre x na quarta mais x mais 1 ao quadrado. Então, agora é só álgebra, né? Não temos mais derivação para fazer, é só multiplicação ali de polinômios. Então temos aqui menos x vezes 4, x3 dá 4x4, x vezes 1 x, menos 2 vezes 4 menos 8x3, menos 2 vezes 1 é menos 2, tudo isso sobre x na 4 mais x mais 1 ao quadrado. Então, finalmente, escrevendo aí x na quarta menos 4x4, então menos 3x na quarta, termos em x na terceira, menos 8, são mais 8x na terceira, não temos termos em x quadrado, termos em x, nós vemos que esse x aqui vai cancelar com esse, porque esse tem um menos na frente, e termos constantes, eu tenho 1 menos 2 é 1 mais 2, que é 3. Tudo isso deve estar dividido por x na quarta mais x mais 1 ao quadrado, então essa é a derivada
da minha função um exercício de aplicação da regra do quociente. No exercício 14, então, temos um exercício de regra do quociente, derivada do quociente. Vamos usar a regra do quociente, então o denominador é 3x menos 4, vai aparecer ao quadrado, eu vou ter o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então essa é a regra do quociente. O que temos que fazer agora é calcular essas derivadas. Aqui eu tenho a derivada de 3x menos 4, esta derivada é 3. E a derivada de 2x, 2 é 4x, derivada de 5 é 0, então essa derivada aqui é 4x. Então, temos que substituir e simplificar se possível. Então, 3x menos 4 vezes 4x menos 2x2 mais 5 vezes 3 sobre 3x menos 4 ao quadrado. Então, aqui, derivada. Numerador lá tem 12x quadrado menos 16x menos 3 vezes 2, 6x quadrado menos 5 vezes 3, 15. Tudo isso sobre 3x menos 4 ao quadrado. E aqui a única coisa que eu posso fazer, então, é subtrair 12x2 menos 6x2, fica 6x quadrado menos 16x menos 15 sobre 3x menos 4 ao quadrado. Exercício 16, então temos que calcular a derivada dessa função f. Eu vou enxergar ela como um produto, então vou usar a regra do produto inicialmente. Então eu tenho a primeira função, que é 2 raiz de x mais 1, vezes a derivada da segunda. Segunda função quociente, uma função racional. Aí está ela. Mais, então, a função quociente na função racional, a segunda função, vezes a derivada da primeira função, que é 2 raiz de x mais 1, então, derivada desta função. Então, o que eu preciso fazer agora é calcular são essas duas derivadas aqui. Vou fazer isso à parte. Então, primeiramente, vou calcular a derivada de 2 raiz de x mais 1. Então, isso aqui eu vou escrever a raiz de x como uma potência para facilitar a derivação. Então fica 2 vezes a derivada de x na 1 meio, é x na 1 meio menos 1, que é menos 1 meio, mais 0, que é a derivada de 1. E isso eu escrevo como 2 vezes... Aqui faltou 1 meio, né? Então 2 vezes 1 meio, 1 sobre x na 1 meio. Então, cancelando 2, isso aqui é 1 sobre x na 1 meio, que é raiz de x. Então, essa derivada já está aqui, e essa aqui vai ser substituir esse termo aqui depois. Então, agora vamos calcular esta derivada aqui, né? Derivada de 2 x sobre x quadrado, né, mais 3x. Esta sim um quociente, então derivada de um quociente, então vamos usar a regra do quociente. Aqui eu tenho o denominador ao quadrado, e aqui vai aparecer o denominador vezes a derivada do numerador. Então aqui denominador, numerador, vezes a derivada do numerador, menos
o numerador vezes a derivada do denominador. Então essa é a regra do quociente que está sendo aplicada aqui. Então eu vou ter x quadrado mais 3x lá no numerador, derivada de 2 menos x, isso é 0 menos 1, então aqui é menos 1, e essa derivada aqui de x2 é 2x, e a derivada de 3x é 3, então fica 2x mais 3. Então voltando lá ao numerador, tem que multiplicar isso por menos 1, menos 2 menos x, vezes 2x mais 3. Tudo isso sobre x2 mais 3x ao quadrado. Então, eu tenho aqui x quadrado menos x quadrado menos 3x menos, vamos multiplicar ali 4x mais 6 menos 2x quadrado menos 3x. Tudo isso sobre x2 mais 3x mais 2. Então isso é menos x quadrado menos 3x. Aqui 4x menos 3x fica apenas x, né? X mais 6 menos 2x2. Então vou trocar o sinal ali dessa expressão em verde, então é menos x menos 6 mais 2x2 sobre x2 mais 3x ao quadrado. Então 2x2, perdão, 2x2 menos x2 dá 1 vezes x ao quadrado, menos 3x menos x dá menos 4x, menos 6, isso sobre x quadrado mais 3x ao quadrado. Então essa é a derivada daquele quociente aqui, né? Então agora temos que voltar lá para cima, é essa derivada que nós acabamos de calcular, a derivada deste quociente. Então agora a nossa derivada da nossa função é f, então f' de x é 2 raiz de x mais 1, 2 raiz de x mais 1, vezes a derivada daquele quociente, que é esta função aqui, que acabamos de calcular, x2 menos 4x menos 6 sobre x2 mais 3x ao quadrado, mais a função quociente vezes a derivada que tínhamos calculado, que é 1 sobre raiz de x. Então eu tenho ainda o termo 2 menos x sobre x2 mais 3x vezes 1 sobre raiz de x. E vamos deixar aí indicado assim. Essa seria a nossa resposta, né? Não existe mais nenhuma derivada para calcular. Talvez aí alguma simplificação eu deixo a cargo aí de vocês. Bem, o exercício 20, então, temos que calcular a derivada da função f. Então, eu vou enxergar ela como um produto x2 mais 1 ao quadrado vezes x2 mais 1 ao quadrado. Para que eu possa então usar a regra do produto. Então, usando a regra do produto, tenho a primeira função, que é x2 mais 1 ao quadrado, vezes a derivada da segunda função, que é x2 mais 1 ao quadrado. Mais a segunda função, que é x2 mais 1 ao quadrado, vezes a derivada da segunda função, que também é x2 mais 1 ao quadrado.
o que eu preciso calcular agora são essas duas derivadas, que são idênticas, né? Então eu preciso apenas cálculo de uma delas. Então vamos... Cálculo da derivada de x2 mais 1 ao quadrado. Posso usar a regra do produto aqui também. Então eu tenho x2 mais 1 vezes x2 mais 1. Então é a derivada de x2 mais 1 aqui que entra aqui. Mais x2 mais 1 vezes a derivada da segunda função, que também é x2 mais 1. Então x2 mais 1 vezes a derivada de x2 mais 1 é 2x. E aqui eu tenho x2 mais 1 também vezes 2x. Então isso aqui é 2 vezes x2 mais 1 vezes 2x, que é 4x vezes x quadrado mais 1. Então essa é essa derivada aqui, que é igual a esta. Então vamos reescrever lá a nossa derivada f' de x como x2 mais 1 ao quadrado vezes 4x vezes x2 mais 1 mais x2 mais 1 ao quadrado vezes a mesma coisa, né? 4x vezes x2 mais 1. Então isso aqui, eu estou somando duas coisas idênticas, então isso é 2 vezes 4x vezes x2 mais 1 vezes x2 mais 1 ao quadrado. Então 2 vezes 4x vezes x2 mais 1 vezes x2 mais 1 ao quadrado. Então f' de x é igual a 8x vezes x2 mais 1 na terceira. E essa é a resposta. Nesse exercício 22, temos que encontrar a derivada da função y em relação a x no ponto x igual a 1. Então, primeiro vamos calcular a derivada e depois vamos substituir o x por 1. Então, y' de x, ou também a mesma coisa que dy dx. Vou usar aqui a regra do quociente. Então, eu vou ter o quociente ali que é x2 menos 5 ao quadrado. Ele aparece aqui de novo, multiplicando a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada então, do denominador. Então essa é a regra do quociente, que nós precisamos calcular agora essas duas derivadas aqui, né? A primeira é essa aqui, que é 4, já que aqui é 4x mais 1, né? Então a derivada de 4x mais 1 é 4, e a derivada de x2 menos 5 é 2x. Então, y' de x é x2 menos 5 vezes 4 menos 4x mais 1 vezes 2x. Tudo isso sobre x2 menos 5 ao quadrado. Como eu quero agora um resultado numérico, eu quero um número, então eu quero encontrar y' de 1, né? Substituir o x por 1 eu já posso fazer agora. Não preciso fazer essa conta algébrica, fazer simplificações. Então vou substituir agora. Então eu tenho 1 quadrado menos 5 vezes 4 menos 4 vezes 1 mais 1 vezes 2 vezes 1, tudo isso sobre 1 quadrado menos 5
ao quadrado, né? Então, 1 quadrado a 1 menos 5, aqui dá menos 4. Aqui eu tenho 4 mais um 5, vezes 2. E aqui eu tenho menos 4 ao quadrado, que dá 16. Então vamos dar conta. dy dx, quando x for 1, é a mesma coisa que y linha de 1. Então é menos 4 vezes 4, menos 5 vezes 2, que é 10, sobre 16. Então isso aqui é menos 16 menos 10, que dá menos 26 sobre 16. No máximo eu posso simplificar aí, menos 13 oitavos. Então, no exercício 24, temos que calcular a derivada de y em relação a x no ponto x igual a 1. Isso é a mesma coisa que y' de 1. Então, aqui nós temos a nossa função y, que é um produto. Vamos calcular a sua derivada no ponto x, usando a regra do produto. Então, tem a primeira função, que é 2x na sétima menos x na segunda, vezes a derivada, então, daquele quociente ali, né? Mais a mesma função quociente, que é x menos 1 sobre x mais 1, vezes a derivada da primeira função. Então, essa é a regra do produto. Mas agora eu vou lembrar que o que eu preciso mesmo não é a derivada de y num ponto x qualquer. Não preciso fazer todas essas contas aqui. O que eu preciso é este número aqui. É a derivada da função y quando x for 1. Então, se eu prestar bem atenção aqui neste termo aqui, eu noto que quando eu substituir o x por 1, isso aqui vai ficar zero, né? 1 menos 1 sobre 2, e esse termo vai ser zerado. Então, é isso que eu vou fazer antes de calcular as derivadas. Eu vou substituir o x por 1 onde eu posso. Eu não posso substituir o x por 1 aqui nas derivadas, né? Então, mas eu posso substituir o x por 1 aqui e aqui. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou ter y' de 1 igual a 2 vezes 1 na sétima menos 1 ao quadrado. E aqui eu vou escrever assim, para lembrar que eu estou substituindo por 1. Vamos escrever nessa outra notação, a derivada em relação a x do quociente aqui, x menos 1 sobre x mais 1. Só que eu já vou estar calculando essa derivada em 1. Mais o que vem agora é 1 menos 1 sobre 1 mais 1, vezes aí a derivada em relação a x da função 2x na sétima menos x quadrado quando x for 1. Só que aqui, obviamente, eu tenho um zero, então eu não preciso calcular essa derivada. Aqui eu vou ter 2 menos 1, que é 1. Então, a minha derivada no ponto x igual a 1 é apenas esta aqui. Derivada em relação a x deste quociente, que eu vou reescrevê-lo para ficar bem claro, e depois substituir o x por 1. Então vamos calcular a derivada então deste quociente. Derivada do quociente pela regra aqui do quociente. Então, x mais 1 ao quadrado, x numerador é x mais 1 vezes a derivada do numerador, x menos 1 menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Então,
essas derivadas são bem simples. Essa aqui é 1, né? 1 menos 0, derivada de x menos 1, e derivada de x mais 1 também é 1, né? 1 mais 0. Então resta apenas x mais 1 menos x menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então isso aqui é x mais 1 menos x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Cancelando x. Então isso aqui fica simplesmente 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Só que eu quero essa expressão quando x for 1, né? Já que eu quero calcular a minha derivada em x igual a 1. Então vamos a isso. Então derivada de y como função de x quando x for 1 é essa expressão aqui quando x for 1. 2 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Então isso aqui é 2 quartos, que é 1 meio. No exercício 28, temos que encontrar a derivada da função g no ponto 3, conhecendo a derivada da função f e seu valor no ponto 3. E tem a. Então, g de x é 3x ao quadrado menos 5 vezes uma certa função f de x. Então, eu posso derivar a função g. Então vai ser 3 vezes derivada de x quadrado, que é 2x, menos 5 vezes a derivada da função f. Como eu quero a derivada da função g no ponto 3, então agora eu posso substituir x por 3. Então aqui eu tenho 6x, então ao invés de 6x eu tenho 6 vezes 3, menos 5 vezes a derivada da função f no ponto 3. Mas a derivada da função f no ponto 3, ela é fornecida. f' de 3 é igual a 4. Então, g' de 3 é 6 vezes 3, 18, menos 5 vezes 4, ou seja, 18 menos 20 é menos 2. Então, no item B, temos a função g de x igual a 2x mais 1 sobre uma certa função f de x. E queremos a derivada no ponto 3. Então, antes disso, então vamos calcular a derivada. Um ponto x qualquer, e depois substituímos x por 3. Então, como a função g é dada por um quociente, vamos usar a regra do quociente. Então, o denominador ali é f de x, então o denominador da derivada é o quadrado do denominador. Temos a função denominador, que é f vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então está aí a regra do quociente. Vamos agora apenas calcular esta derivada aqui, né, que é a única que eu posso calcular. A outra eu tenho que deixar indicada, né, f de x. Eu não conheço f de x, então vou deixar indicado. Então g' de x é f de x. Essa derivada aqui de 2x mais 1 é 2, né? Derivada de 2x mais 1 é simplesmente 2, então aqui eu teria simplesmente f de x vezes 2 menos 2x mais 1 vezes f' de x sobre a função f de x ao quadrado. Então essa é a derivada da função g num ponto x qualquer. Bom, nosso interesse é a derivada de g num ponto x igual a 3, então eu vou substituir o x por 3. Então eu vou ter 2 vezes f de 3 menos, dentro do parênteses ali, 2 vezes 3 mais 1, vezes f' de 3 sobre a f de 3 ao quadrado. Então note que eu tenho
esses dois números que eu estou precisando aqui. Eu preciso da f de 3, tanto aqui quanto aqui. Eu preciso da derivada também da função f no ponto 3. Essas duas coisas foram fornecidas, né? Vamos lá em cima recuperar. Ó. F de 3 é menos 2 e f' de 3 é 4. Então a derivada aqui em 3 é 4. Como aqui então eu tenho 2, eu tenho a função ao quadrado, aqui eu tenho 2 ao quadrado, aqui é 4. Então a derivada no ponto 3 da função g vai ficar 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, vezes 4, sobre 4. Então, aqui eu tenho menos 4, menos 28 sobre 4, menos 32 sobre 4, que é menos 8. Para o item exercício 30, o item A, devemos encontrar f' de π, função f maiúsculo de x, é definida assim: 6f de x menos 5g de x. Então a derivada da função f maiúsculo vai ficar 6f' de x menos 5g' de x. Como me interessa o ponto π, eu simplesmente substituo x por π, ficando então com essa expressão. Só que esses números, f' de π é fornecido, f' de π é menos 1 e g' de π é 2. Então basta substituir ali. Então f maiúsculo no ponto π, 6 vezes menos 1, menos 5 vezes 2, então isso dá menos 6, menos 10, dá menos 16. Então no item B, nós queremos ainda sempre encontrar a derivada da função f maiúsculo no ponto π. Então a derivada de f maiúsculo no item B, a função f maiúsculo de x no item B é dada por x vezes f de x mais g de x. Então vamos calcular a derivada no ponto x. Aqui eu tenho um produto, então vamos usar a regra do produto. Primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Então a segunda função aqui é a soma de f mais g. E a primeira função é x. A derivada de x é 1. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então é g' mais f'. Então, f maiúsculo linha de x. X vezes a derivada da soma, então que é a soma das derivadas, mais a soma das funções, vezes 1, que não preciso escrever. Então, como eu quero a derivada da função f maiúsculo de x no ponto π, então eu vou substituir x por π. Então eu tenho π vezes f' de π mais g' de π mais f de π mais g de π. Então eu preciso conhecer tanto a função f como a função g e suas derivadas no ponto π.
mas essas informações foram fornecidas, né? Vamos a elas lá em cima, então. F de π é 10 e sua derivada é menos 1. Então, f de π é 10 e a derivada é menos 1. E g de π é menos 3 e sua derivada é 2g de π é menos 3. E sua derivada aqui é 2. Então, concluindo a continha aqui, derivada da f maiúsculo no ponto π é π vezes menos 1 mais 2 mais 10 vezes menos 3. Então, f' de π, este número aqui é 1, né? 2 menos 1, então fica simplesmente π menos 30. No item C, então eu tenho a função φ maiúsculo de x igual a 2 f minúsculo de x vezes g de x. E o que eu quero é a derivada da função f maiúsculo no ponto π. Então, para isso, vou calcular a derivada dela num ponto x qualquer e depois vou substituir por π. Então, primeiramente, eu tenho duas vezes aquele produto, então eu fico com duas vezes a derivada do produto de f por g. Então, derivada da minha função f maiúsculo, então é duas vezes. Agora eu vou colocar aqui a fórmula da derivada do produto, então é a primeira função vezes a segunda função, a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então tá aí a fórmula da derivada do produto. Então, como eu quero a derivada no ponto π, eu já posso substituir o x por π. Então vamos substituir o x por π. Fica duas vezes f de π vezes a derivada de g ponto π mais a função g ponto π vezes a derivada de f no ponto π. Então todas essas informações são dadas lá em cima, que f de π é 10 e sua derivada é menos 1. Então, este número aqui, f de π é 10, a derivada dela aqui é menos 1. Enquanto que g de π é menos 3 e sua derivada é 2. G de π é menos 3 e sua derivada aqui é 2. Então, f' de π é duas vezes dez vezes 2 mais menos 3 menos 3 vezes menos 1. Portanto, f' de π é duas vezes 20 mais 3. 23 vezes 2, 46. No item D, temos a função f maiúsculo de x definida por f de x. F minúsculo mais sobre 4 mais g de x. E queremos calcular a derivada da f maiúsculo no ponto π. Então, nossa f maiúsculo é um quociente, então vamos usar a regra do quociente. Então, f' x, usando a regra do quociente, então aqui o denominador da função f fica aqui ao quadrado na sua derivada. O numerador é o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então,
derivada de f maiúsculo vou botar aqui f' de x minúsculo vezes 4 mais g de x menos f de x e esta derivada ali, esta aqui, né? Essa é simplesmente g' de x, né? Porque eu tenho g de x mais uma função constante 4, que tem derivada zero. Então, aqui eu tenho apenas g' de x. Tudo isso dividido por 4 mais g de x ao quadrado. Então, como eu quero a derivada no ponto π, então agora eu substituo x por π. Então eu vou ter f' de π vezes 4 mais g de π menos f minúsculo de π, g' de π sobre 4 mais g de π ao quadrado. Então agora, na hora das substituições, eu preciso dos valores das funções g e f e suas derivadas no ponto π. Então f é 10 e sua derivada é menos 1 no ponto π. Então f no ponto π é 10, a derivada aqui é menos 1, enquanto que a função g ela vale menos 3 e a derivada vale 2. Derivada 2, função g é 3 no ponto π. Então é só completar a continha, né? Menos 1 vezes 4 mais 3 menos 10 vezes 2 sobre 4 mais 3 ao quadrado. Então, filhinha de π menos 12, menos 7, perdão, menos 20 sobre 7 ao quadrado, 49. Então isso é menos 27 sobre 49. No exercício 32, devemos encontrar todos os valores x nos quais a reta tangente à curva y igual a x quadrado mais 1 sobre x menos 1 satisfaz a propriedade enunciada, que nesse caso vai ser horizontal. Então temos que a tangente deve ser horizontal. E isso significa que a derivada da função y deve ser zero. Então devemos encontrar todos os pontos x onde a derivada da função y é zero. Então primeiro calculamos a derivada da função y pela regra do quociente, depois igualamos a zero este resultado para encontrar os valores de x nos quais a derivada é zero. Então aqui está a regra do quociente, função denominador ao quadrado, denominador vezes derivada do numerador, menos função numerador vezes a derivada do denominador. Então essas derivadas que estão ali são bem fáceis de calcular. Essa aqui é 2x, esta aqui é 1, né? Derivada de x quadrado mais 1 é 2x, derivada de x menos 1 é 1. Então, y' de x fica x menos 1 vezes 2x menos x quadrado mais 1 vezes 1 sobre x menos 1 ao quadrado.
Então, multiplicando ali no numerador, multiplicando x menos 1 por 2x, nós temos 2x² menos 2x, trocando o sinal do x² mais 1, temos menos x2 menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. E isso é simplesmente x² menos 2x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Lembrando então que devemos encontrar todos os pontos x tais que a derivada é zero. Isso é equivalente a dizer então que devemos resolver esta equação aqui. x2 menos 2x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado igual a zero. Tem uma fração que deve ser zero, uma fração é zero se somente se o numerador é zero, então devemos resolver esta equação, uma equação quadrática. Vamos resolver com forma de Bhaskara, então isso aqui é 2 mais ou menos a raiz de 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 1 sobre 2. Isso aqui então é 2 mais ou menos a raiz de 4 mais 4, 8 sobre 2. O 8 eu posso escrever como 2 raiz de 2. Então, 8 é 2 raiz de 2. Então, simplificando aqui, eu tenho então que x é 1 mais ou menos a raiz de 2. Então, esses são os valores de x onde a derivada é zero. Então, são os valores de x onde a reta tangente à curva y é horizontal. Bem, então no exercício 34, temos que encontrar todos os valores x nos quais a reta tangente à curva y de x igual a x mais 3 sobre x mais 2, ela é perpendicular à reta y igual a x. Então tem que ter perpendicularidade a reta y igual a x. Essa reta y igual a x, ela tem o coeficiente angular dela é 1, né? Então a nossa reta tangente, que tem coeficiente angular y' de x, deve ser tal que y' de x vezes 1, esse 1 é daqui, deve ser menos 1, essa é a condição de perpendicularidade. Isso significa então que y' de x deve ser menos 1. Então essa é a equação que nós devemos resolver. Nós devemos encontrar a derivada, igualá-la a menos 1 e resolver para x. Então vamos calcular a derivada usando então a regra do quociente, já que y é um quociente, né? Então y' de x, usando aqui a regra do quociente x mais 2 ao quadrado, aqui x mais 2 vezes a derivada de x mais 3 menos x mais 3 vezes a derivada de x mais 2. Então essa é a regra do quociente aplicada aí para essa função x mais 3 sobre x mais 2. Ambas as derivadas aqui são iguais a 1, né? 1 mais 0. Bem simples. Então, y' de x igual a x mais 2 vezes 1 menos x mais 3 vezes 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, o numerador ali fica x mais 2 menos x menos 3. Então, posso cancelar o x. Fico então com o termo y' de x igual a 2 menos 3, que é menos 1, sobre x mais 2 ao quadrado. A equação que nós queremos resolver é esta aqui, né? Y' de x igual a menos 1. Então, vamos a ela. Y' de x igual a menos 1
é a mesma coisa então que colocar menos 1 sobre x mais 2, né, ao quadrado, que é a derivada que nós acabamos de encontrar, igual a menos 1. E devemos então resolver essa equação. Então esse é equivalente então a escrever x mais 2 ao quadrado igual a 1. Então x mais 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Então eu tenho duas raízes aqui, duas possibilidades. Uma é x igual a 1 menos 2, né, que é menos 1. E a outra é x igual a menos 1 menos 2, que é menos 3. Então esses são os dois valores de x que satisfazem a condição pedida, né, que é a reta tangente à curva dada nesses dois valores, nesses dois pontos, menos 1 e menos 3, é perpendicular à reta y igual a x. No exercício 36, então, temos que encontrar os valores de x no quais a reta tangente à curva dada satisfaz a propriedade de que ela corta o eixo y no ponto 2, na altura 2. Então, a reta tangente ao gráfico da curva no ponto x0, y de x0, tem a seguinte equação: y menos y0, y de x0 igual a derivada no ponto x0 vezes x menos x0. Só que essa reta tangente ela deve cortar o eixo y em 2. Significa então que ela passa no ponto 0, 2. Significa que se eu substituir o x por 0 e o y2, essa equação aqui ela tem que ser satisfeita. Então, substituindo y por x por 0 e y por 2, aqui eu tenho a equação que me resta. Então, vamos reescrevê-la assim: menos x0 y' de x0 igual a 2 menos y de x0. 2 menos, vamos deixar aqui na espera essa equação, depois a gente já volta a ela. 2 menos y de x0. Agora eu vou usar então que a minha função y de x, ela foi dada aqui na curva, é 2x mais 5 sobre x mais 2. Então, 2x mais 5 sobre x mais 2. Vamos somar as frações aqui. Denominador comum. Então, 2x mais 4 menos 2x mais 5 sobre x mais 2. Isso aqui, cancelando o termo 2x, aqui fica 9 sobre x mais 2. Aqui tudo é x0, 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 tudo é x0. Então, vamos voltar à nossa equação aqui, nossa condição, que menos x0 vezes y' de x0 deve ser igual a 2 menos y0. 2 menos y de x0, que eu acabei de calcular, está aqui. Isso é 9 sobre x0 mais 2. Então, nós devemos encontrar todos os pontos x0 tais que essa condição é satisfeita. Para ficar com o mesmo enunciado do problema, eu vou trocar x0 por x. Então, devemos encontrar todos os pontos x tais que essa condição aqui é satisfeita. Aqui. Então, agora vamos calcular a derivada. Derivada de y, y2x mais 5 sobre x mais 2. Então, vamos usar a regra do quociente
O denominador é x mais 2 quadrado, depois x mais 2 vezes a derivada de x2 mais 5 menos 2x mais 5 vezes a derivada de x mais 2. Essas derivadas aqui são simples, né? Essa aqui é 2 e essa é 1. Então, minha derivada lá no ponto x é x mais 2 vezes 2 menos 2x mais 5 vezes 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, a derivada aqui de y' de x fica 2x mais 4 menos 2x menos 5 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, cancela 2x e eu fico aqui com y' de x igual a menos 1, né? 4 menos 5 sobre x mais 2 ao quadrado. Aqui está a minha derivada. Então, a minha condição ali é menos x vezes y' de x menos x vezes y', está aqui, y' é menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Essa condição me diz que eu tenho que ter isso igual a 9 sobre x mais 2, 9 sobre x mais 2. Então vamos reescrever aqui, isso aqui menos vezes menos dá mais, x sobre x mais 2 ao quadrado igual a 9 sobre x mais 2. Então eu posso cancelar aqui esse termo x mais 2. E eu fico então com a equação x multiplicando na diagonal, x igual a 9 vezes x mais 2. Né? Então eu tenho que é 9x mais 18. Né? Que 9x mais 9 vezes 2, 18. Então isso equivalente a dizer 9x menos x dá 8x igual a menos 18, então x é menos 18 oitavos, então aqui é menos 9 quartos. Este é o valor de x que é pedido, né? Neste valor de x eu tenho a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a 2x mais 5 sobre x mais 2, vai cortar o eixo y2. No exercício 38, então, encontre todos os valores de a com os quais as curvas y igual a a sobre x menos 1 e y igual a x2 menos 2x mais 1 se intersecam em um ângulo reto. Então, pontos de intersecção dessas curvas, primeira coisa, vamos achar onde elas se tocam, né? Então, a sobre x menos 1 deve ser igual a x menos 2x mais 1. Eu noto que isso aqui eu posso escrever como x menos 1 ao quadrado, então a minha equação é a igual a x menos 1 ao cubo, ou seja, x menos 1 deve ser a raiz cúbica de a, e daqui sai que x, esse é o ponto de intersecção, é 1 mais a raiz cúbica de a. Então, esse ponto de intersecção. A condição é que nos pontos de intersecção, o ângulo entre as curvas deve ser um ângulo reto, ou seja, o ângulo entre as retas tangentes deve ser um ângulo reto, mas neste ponto aqui, no ponto de intersecção. Então vamos calcular as derivadas. Derivada da primeira curva, que é a sobre x menos 1, né? Vou usar a regra do quociente aqui, x menos 1 quadrado, x menos 1 vezes a derivada de a menos a vezes a derivada de x menos 1. Só que a derivada de a é zero, então esse termo eu não preciso, isso aqui, a derivada de x menos 1 é 1. Então, y' de x para a primeira curva ali é simplesmente menos a sobre
x menos 1 ao quadrado. Enquanto porque para a segunda curva, y' de x na segunda curva é a derivada de 2x, perdão, é a derivada de x2 menos 2x mais 1, que é 2x menos 2. Então, essas derivadas aqui, elas devem satisfazer a condição de perpendicularidade no ponto de intersecção. Então, vamos para o ponto de intersecção, que é x igual a 1 mais raiz cúbica de 3. Então, no ponto de intersecção, eu tenho que y', então, de 1 mais raiz cúbica de A é igual a menos A sobre x, que é 1 mais raiz cúbica de A menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui fica simplesmente menos A sobre, ali eu tenho a raiz cúbica de A, que é A na 1 terço, A elevado ao quadrado fica A na 2 terços. Então, isso tudo é A na potência 1 menos A na 2 terços é menos A na 1 terço. A outra derivada é 2x menos 1, ou 2 vezes x menos 1. Então, y' de 1 mais raiz de 3, raiz cúbica de A, 2 vezes 1 mais raiz cúbica de A menos 1. Isso aqui, então, é 2 vezes a raiz cúbica de A. Cancelando ali o 1, né? Então, essas duas grandezas aqui são os coeficientes angulares das retas tangentes no ponto de intersecção. Eles devem satisfazer a condição de perpendicularidade, né? Condição de perpendicularidade do ângulo reto, né? Então, que é a seguinte: menos A vezes A na potência 1 terço, né? Vezes 2 vezes raiz cúbica de A, que é A na 1 terço também, deve ser igual a menos 1. Então, cancelando o sinal de menos, né? E dividindo por 2 e multiplicando as potências A na 1 terço vezes A na 1 terço, fica A na 2 terços. Então, elevando tudo na potência 3, fica A ao quadrado igual a 1 meio na terceira, que é 1 oitavo. Finalmente, A, então, é mais ou menos 1 sobre a raiz de 8. Então, duas raízes, duas possibilidades, né? Mais ou menos, A é mais ou menos 1 sobre a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, né? Então, duas possibilidades para o valor de A.